Bom, boa noite, gente. Tudo bem? Meu nome é Ramon. Normalmente vocês veem a carinha da Jennifer nas palestras de terça-feira. Como vocês estão? Estão preparados para mais uma palestra aqui nas nossas terças? Hoje a gente vai ter um tema muito legal, muito bom para vocês, de extrema importância, que é planejamento de carreira, com a nossa professora, mais uma vez, Andréa Baez. A gente vai começar às 7 horas em ponto, tá? Por enquanto, vamos conversando aqui um pouquinho. A professora já vai se apresentar, vou passar para ela. Olá, Vocês pessoal, estão boa bem? noite. Todo mundo bem? Sou a professora Andréia, professora dos cursos de RH e Administração. Estaremos juntos aí mais uma noite para conversarmos sobre planejamento de carreira e possibilitar a vocês de ter bastante ferramentas em mãos para colocar esse plano em prática, né? Para vocês serem o protagonista da sua própria história, para a gente sair um pouco desse piloto automático. Falta um minutinho aí para a gente começar. Vamos esperar só os colegas chegarem, das 7 horas em ponto, para ser justa com todo mundo, né? E hoje estaremos aqui com o Ramon e com a Jennifer. E qualquer dúvida, questionamento, podem utilizar o chat. Se de repente eu não responder na hora, estou concluindo um pensamento, Jennifer ou Ramon estão aqui também me assessorando nesse sentido, e a sua dúvida não vai ser esquecida. Quando eu concluir o pensamento, a gente dá sequência aí para te auxiliar. Muito Certo? boa noite, pessoal. Consegui um minutinho aqui para poder entrar. Eu espero que vocês estejam todos bem. Vamos aproveitar hoje o conhecimento novamente da professora Andréia. A última live foi um sucesso e essa também tenho certeza que será. É um assunto de conhecimento de todos, então vamos prestar bastante atenção, anotar todas as nossas dúvidas para que a gente consiga ter ótimo proveito desse conhecimento. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, professora. Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação que eu preparei para vocês. Todos conseguem visualizar? Deixa eu Conseguimos sim, deixar. professora. Tá, vou deixar o chat aqui aberto na lateral. Acho que o chat aberto não atrapalha, não, né, Ramon? Vocês não conseguem ver o meu chat aberto aqui, não, né? Não, só aparece para você mesmo. Ah, então tá. Bom, Então, combinado. Vamos lá, gente. Por que eu quis trazer esse tema aqui para a gente conversar, né? Primeiramente, como no início eu comentei com vocês, né, para a gente assumir um pouco desse protagonismo e conseguirmos termos noção de como a gente toma as decisões em nossas vidas, né? Decisões essas que terão consequências e impactos ao longo da nossa trajetória pessoal e profissional. Então, para quem está chegando agora, eu sou a professora Andréia Baez. Para quem for aí dos cursos de RH, de administração, vai ver minha carinha aí ao longo do curso. Vou estar junto de vocês aí, dando a mão efetivamente na construção desses novos saberes ao longo da sua trajetória acadêmica. E aí, eu queria que a gente olhasse essas perguntas aí e para que vocês pensassem se em algum momento vocês já se sentiram dessa forma, ou se vocês já vocês mesmos já se questionaram e fizeram essas considerações, né? Você está insatisfeito, confuso com a sua carreira? Sente sem rumo, sem saber como mudar. Parece até aqueles anúncios, né, de televisão, né? Que aí eu vou vir e apresentar uma solução mágica. Calma que não é assim, né? A gente vai construir esse pensamento juntos, né? Mas não consegue definir seus objetivos profissionais, está estagnado, não consegue evoluir, precisa de mais motivação na sua vida profissional, gostaria de sentir mais propósito no seu trabalho, tem ambições financeiras com a sua carreira? Quantos de vocês aí já fizeram esses questionamentos? Me digam aqui no chat.
ou ainda fazem, né? Ou ainda estão se deparando com essas questões. Para você que, de repente, ainda não trabalha, também não tem problema nenhum. Pode ser que você ainda esteja com dúvidas de que carreira seguir. Porque o que a gente precisa entender é que a faculdade ela é um grande laboratório. Enquanto a gente está cursando uma faculdade, a gente vai ter ali vai ter contato com diversas disciplinas de diversas áreas. E ao longo da sua trajetória acadêmica, você vai se perceber quais dessas disciplinas que você tem mais aderência, que você tem mais aptidão. Isso tudo vai começar a te dar um senso de propósito, aonde que, de repente, você vai conseguir, ao longo da sua trajetória profissional, ter mais ali aptidão, o que você, de repente, vai fazer com mais naturalidade, despendendo de menos energia. E isso que é bacana quando a gente está cursando a faculdade, tá? Eu fiz administração, e quando a gente está cursando, por exemplo, uma formação como administração, que a gente vê diversas disciplinas que às vezes parecem não ter correlação uma com outra, mas que, se a gente tem um olhar mais sistêmico, tem sim, para uma empresa conseguir ser gerida, né? Mas nem tudo a gente precisa saber, nem tudo a gente precisa ser especialista, nem tudo a gente precisa gostar, né? A gente precisa fazer um afunilamento, né? E a partir do momento que a gente vai cada vez mais afunilando, entendendo aonde que eu posso me especializar, aonde que eu tenho mais preferência, aonde que eu tenho mais habilidade, aonde minhas competências vão ser melhores aproveitadas, eu começo a me perceber enquanto profissional, aonde que, de repente, eu consigo me destacar enquanto um profissional de sucesso, tá? Então, é isso que a gente começa aqui a conversar, para que a gente comece a construir esse nosso plano de carreira. E não necessariamente se você já consegue responder esses questionamentos, ou se você até tem muita certeza do que você quer, se você se conhece muito bem, você já conseguiu se afunilar, mas ainda assim você pode sim construir seu plano de carreira. Porque quando a gente tem algo mais planejado, mais estruturado, em que a gente tem mais conhecimento de nós mesmos enquanto pessoas, enquanto profissionais, a gente consegue alinhavar e escrever esse caminho de uma forma muito mais assertiva, de uma forma muito mais estruturada. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje, para que a gente tenha consciência dos nossos próximos passos. Quantos de vocês aí estão aqui, como nessa foto, parecendo até um hamster que fica naquela rodinha, só rodando, só indo em frente, indo em frente? Quantos de vocês estão assim? Só seguindo o fluxo, seguindo em frente, só porque tem que seguir, porque tem que pagar as contas, porque tem que trabalhar. Mas você sabe por que você está trabalhando? Tem algum senso de propósito ali naquele trabalho? Ou você está, como diria o grande filósofo Zeca Pagodinho, no Deixa a Vida Me Levar? Quantos aí estão no automático, nesse piloto automático? Será que vocês conseguem desacelerar, se reconhecer e falar assim, peraí, eu estou tomando essa decisão, eu estou fazendo essa escolha consciente, ok? Eu estou de forma consciente agora nesse trabalho que não me preenche, eu não estou satisfeito, mas eu reconheço que eu tomei essa decisão de forma consciente para pagar as contas, porque os boletos não param de chegar, não é, minha gente? Mas eu sei que eu preciso pagar essas contas, eu preciso trabalhar, mas também eu não vou ficar estagnado. Eu, de repente, vou me correlacionar com as pessoas, eu vou aumentar meu network, eu vou, sim, mesmo de forma insatisfeita, aprender e crescer com novos projetos. E por trás das câmeras, né, aqui comigo, em plena terça-feira, 7 horas da noite, você vai aumentar seus conhecimentos, você, de repente, vai criar maneiras de aprender o que, de repente, é importante para você nesse cargo que você almeja no futuro. Então, tudo tem um início, né? E para esse início, vocês precisam pensar aonde vocês querem estar no futuro. E para vocês saberem aonde vocês querem estar no futuro, vocês precisam se conhecer.
Porque para a gente saber onde a gente quer estar no futuro, a gente precisa montar esse futuro já agora. O que eu posso ir construindo com o que eu tenho em mãos, né? Aumentando o meu conhecimento, identificando as diversas áreas existentes nessa minha área de formação em que eu possa me formar, né? Identificando ali o que eu já tenho de competência, o que eu ainda não tenho, que eu posso me aperfeiçoar. Então, o que eu quero aqui nesse nosso encontro hoje é que vocês tirem um pouco o pé do acelerador, comecem aí a desacelerando e pensando nesses próximos passos que podem ser construídos aí ao longo dessa sua trajetória profissional. Mesmo que às vezes você não esteja nesse lugar que você quer ocupar nesse futuro, você já pode ir construindo com ferramentas que a gente vai disponibilizar aqui para vocês hoje, esse seu eu do futuro, ok? E aí, eu trouxe essa figura aqui para que a gente pense. Eu vou hoje trazer diversos insights para que vocês virem chavinhas internas aí. Eu quero sacudir vocês aí para a gente. Gente, vamos lá. Vamos fazer esse sangue aqui correr efetivamente. Vamos sair desse piloto automático em que escolhas são sendo feitas por nós. Eu quero que vocês assumam esse protagonismo na sua vida profissional e acadêmica também, e para que vocês tomem escolhas e façam essas escolhas de forma mais assertiva e consciente. Então, vamos analisar aqui, por favor, essa imagem, né? Como é que a gente foi ensinado a medir sucesso? Ao longo da nossa vida, desde a época lá da gente crescer, ouvindo os nossos pais, né? Porque vieram aí de uma era em que sucesso era medido de uma forma diferente, carreira era feita de uma forma diferente, né? No passado, a carreira era feita você se aposentando na mesma empresa em que você foi admitido, né? E você sendo promovido, reconhecido nessa mesma empresa, ficando ali, às vezes, 35 anos nessa mesma empresa. Hoje, né, nós ditamos esses próximos passos. Se a gente está insatisfeito, de repente a gente vai empreender, a gente vai começar a estudar para ter um plano B, de repente, enquanto eu trabalho, eu de repente posso dar aula, eu posso prestar consultoria, eu posso pensar numa transição de carreira. Hoje em dia, a gente está muito inquieto e pensando em novos cenários, né? E novas possibilidades. E dificilmente existe um caminho que ainda não foi desbravado, né? Na época dos nossos pais, carreiras ainda estavam sendo criadas, né? Possibilidades ainda sendo inventadas. Hoje em dia, os caminhos estão disponíveis para a gente. Qual dele que você vai efetivamente seguir? Mas, para isso, a gente precisa entender também o que é sucesso para mim, né? E isso tudo começa com autoconhecimento, para a gente saber não só o que eu quero, o que eu faço, o que eu sei fazer, o que eu posso contribuir, mas é importante também que eu entenda de que forma que eu consigo equilibrar isso com o meu projeto de vida. Porque o trabalho, gente, ele é um meio de vida, ele vai propiciar que vocês alcancem aí sonhos, objetivos, né? Mas também tendo um equilíbrio ali com saúde mental, com tempo livre, tendo, claro, uma renda que vai te propiciar colocar esses planos em prática, tendo um impacto ali no sentido de ser desafiado, de ser reconhecido, ter um impacto na sua vida, gostar do que você faz, ter também saúde física, não só saúde mental. A gente fala muito da saúde mental, mas a saúde física também é importante. Quanto a gente está esquecendo de fazer um check-up, esquecendo de fazer exercício, de beber água, essas questões, né, que também são importantes para a gente manter a nossa máquina em funcionamento. Então, o que eu quero que a gente pare para pensar, o quanto do que é sucesso para você é importante. E sucesso, gente, é muito subjetivo. O que é sucesso para mim pode não ser para você. Para mim, inclusive, sucesso mudou ao longo dos anos. Para mim, hoje, a Andréia, com 43 anos, é diferente do que era sucesso para a Andréia de 20. Eu, com 20 anos, queria ter um cargo de sucesso, muito dinheiro. Hoje, para mim, ter sucesso é me sentir útil, ter um equilíbrio entre tempo livre e tempo produtivo, é ter autonomia no meu trabalho, ter possibilidade de criar, ser reconhecida. Então, entendam, pode ser que para você isso daí nada faça sentido.
E ok, isso não é desmerecimento nem para mim, nem para você. Você só precisa se encontrar e saber de que forma você vai trabalhar nesse local seu, né? Nesse seu segmento, e nesse local que você seja reconhecido, que encontre o seu sucesso. Então, quando eu comentei com vocês aqui, né, sobre a importância da gente se conhecer, é porque tudo começa, né, no autoconhecimento, né? De que forma que eu consigo encontrar o que eu quero fazer e de que forma que eu posso disponibilizar isso para o mercado. Então, é muito importante que você já comece a pensar no que você sabe fazer, quais são suas preferências, as suas habilidades, as suas competências, os seus gostos. Porque vamos parar para pensar de verdade, pessoal? A gente é muito crítico. A gente sabe muito bem colocar o dedinho na ferida no que a gente não sabe fazer, no que a gente precisa melhorar. Mas será que é importante a gente só focar nisso? No que eu não sei fazer, no que eu preciso aperfeiçoar? Ok, isso é importante também. Mas vamos parar aqui para pensar junto? Se eu começar a focar naquilo que eu sei fazer e começar a investir nisso e alavancar meus pontos fortes para que eles consigam assumir suas devidas potencialidades, será que isso também não vai conseguir com que eu me destaque? Com que, diante de diversos pessoas ali que estão competindo por uma mesma vaga, uma mesma oportunidade de emprego, eu consiga me destacar se eu conseguir alavancar essas minhas potencialidades e essas minhas forças? Então, é isso que eu quero que a gente pare para pensar, né? Eu não estou dizendo, seus pontos de melhoria, os seus pontos fracos, deixa para lá. Pode ser até que tenham alguns que você pode sim deixar para lá. Tem pontos aí de melhoria que não são relevantes para a nossa carreira e, às vezes, não vão fazer sentido. Digamos aí você, ai, meu Deus, eu preciso aprender inglês. Ok, você pode aprender esse inglês, mas às vezes não vai ser tão relevante para a sua carreira. Então, você não precisa ter um nível avançado. Às vezes, um nível intermediário ali que vai te ajudar numa viagem, ou caso você tenha contato com algum documento que tem alguma terminologia em inglês, né? Mas se de repente você não vai lidar com isso no dia a dia, você não precisa ter um inglês nativo, um inglês avançado. Às vezes a gente se apega a tantas coisas porque é o que a sociedade está ditando, é o que os meus pais falaram que é correto, e às vezes você está esquecendo de estudar ou de se aperfeiçoar em outras habilidades que são mais importantes para a sua formação, tá? Então, por isso que você precisa começar, primeiro, a estudar quem você é e o que você quer. Segundo, entender de que forma que você pode se cada vez mais se aperfeiçoar na sua formação profissional. E para isso você precisa entender de que forma que você vai utilizar a faculdade como um grande laboratório, se conhecendo e se reconhecendo dentro dessas disciplinas, o que você mais vai ter aptidão e vai se destacar. E aí, através dessa, por exemplo, disciplina que você teve mais preferência, de que forma que você vai encontrar mecanismos para se aperfeiçoar nessa área, né? Porque, digamos assim, se eu estou fazendo uma formação em recursos humanos, pura e simplesmente, é uma área muito ampla, que eu posso fazer um afunilamento, né? Que tem diversas áreas que eu posso me especializar. E verificar o que eu vou me destacar. Será que é em recrutamento e seleção? Será que é em avaliação de desempenho? Será que é em treinamento? Né? Diversas áreas ali, inclusive a área hoje em dia de dados, que eu posso ali medir indicadores, né? Olha quanta coisa aqui que a gente está conversando em que não necessariamente você vai ter aptidão em todas elas, tá? Então, para isso, começa a se destacar e se perceber aonde que você pode contribuir em cada uma dessas áreas que você está fazendo essa formação aí, que você está dentro dessa faculdade que você está se cursando. Então, isso é muito importante para você já começar a se reconhecer. O que você já tem que pode te subsidiar nessa formação que você está hoje cursando, né? Porque quando uma pessoa ela se conhece, ela vai com certeza procurar oportunidades de trabalho que são mais condizentes com o seu perfil, com aquilo que ela sabe fazer, com o que ela tem aí de habilidade e competência. E aí, por que a gente fala sobre a importância de se conhecer, né?
Eu já vou olhar o chat, tá? Só para a gente começar aqui a trazer esses insights para vocês. Se eu não me conheço, como é que o recrutador vai conhecer você? Como é que você vai ter um bom discurso embasado ali para fazer o seu marketing pessoal e se vender, de repente, numa entrevista? Se você não sabe nem o que você já fez, ou o que você sabe, ou o que você pode oferecer para essa organização. Para isso, um bom exercício, né, é você fazer um inventário das suas realizações, analisar tudo que você já realizou, já fez ao longo da sua trajetória pessoal, profissional e acadêmica, e como, analisando essas situações, você, de repente, teve algum destaque, trouxe algum resultado, teve algum tipo de contribuição na sua faculdade, em trabalhos voluntários, na sua empresa. Pode ser algo que, de repente, para você não tenha valor, mas, às vezes, contribuiu, trouxe algum diferencial, nem que seja uma nova forma de realizar uma tarefa, ou uma nova forma de pensar algum projeto, algum tipo de contribuição que você trouxe de inovação, de iniciativa. Isso tudo vai ajudar para que vocês comecem a pensar aí como elaborar melhor esse seu discurso de venda para esse recrutador ali, tá? Então, para isso, comece a pensar que conhecimentos, habilidades, atitudes, dentro de algo que você já realizou, você tem para contribuir para esse seu discurso e para acrescentar. Que pessoas pedem a sua ajuda? Porque, às vezes, é muito difícil a gente se olhar e se perceber, e, para isso, várias pessoas, às vezes, estão ali te pedindo ajuda na elaboração de uma planilha, às vezes, na época de imposto de renda, várias pessoas te pedem ajuda. Que tipo de habilidade você pode começar a se perceber? Ai, eu sou muito bom em me comunicar, eu sou muito bom em me relacionar. E tecnicamente falando, eu sou ótimo em montar planilhas dinâmicas e, com isso, extrair relatórios e analisar esses dados de uma forma muito intuitiva, tá? E aí, talvez isso para não seja tão fácil de você fazer essa análise, então começa a perceber para essas pessoas que te fazem esses questionamentos e perguntar para elas, né? Pessoas que sejam da sua confiança, em que você se relaciona. O que você acha que eu faço bem? Eu não estou conseguindo enxergar. O que você acha que eu contribuo para a sua vida, para o seu trabalho? O que eu já fiz que, de repente, foi solução para você, para algum tipo de problema, tá? Isso tudo ajuda vocês aí a trazer aí mais munição para estar elaborando quem vocês são e como é que vocês vão construir esse seu eu do futuro, tá? Então, tenta pensar em assuntos que vocês se interessam, trabalhando em projetos de grupos aí, em equipe. Como é que é o seu papel? Você toma liderança? Você gosta, não, de ocupar um papel mais de mediação, ou um papel mais, de repente, de organização? Isso tudo te ajuda a identificar quem você é e essas competências que você tem, né? O que você acha que você faz bem, ou que você faz de destaque, que é um diferencial seu? Qual foi uma principal conquista sua nos diferentes âmbitos desses diferentes papéis que você ocupa, né? Profissional, acadêmico e pessoal? O que você realiza com muita facilidade? Que experiências suas que são válidas, né? Nas diferentes esferas aí da sua vida, né? Projetos na faculdade, na escola, no trabalho, atividades na sua comunidade. Isso tudo vai te ajudar a se empoderar e se reconhecer, tá? Porque muitas vezes a gente assume esse piloto automático porque a gente não se conhece, a gente não sabe que caminho seguir. E aí a gente faz escolhas com base em modismos, com base no que os nossos pais acham interessantes para a gente, ou com base no que a gente acha que dá dinheiro, que é uma carreira que vai dar dinheiro, e não necessariamente a gente vai conseguir ter satisfação naquela área, porque não tem nada a ver com a gente, né? Então, é importante a gente se conhecer para estar fazendo essas decisões e essas escolhas, ok? Deixa eu olhar aqui o que vocês estão escrevendo. Que legal, Jussara, 57 anos e está aqui firme e forte com a gente, fazendo escolhas, tomando decisões. Isso tudo é importante para a gente ter em nossas mãos os nossos caminhos futuros, né? Um planejamento de carreira, ele não é algo concreto e linear
em que a gente escreveu uma vez ali com 20 anos e ele vai ser exatamente igual eternamente ao longo da nossa vida, né? A gente constantemente vai estar revisitando esse planejamento de carreira, revalidando ele, fazendo novas mudanças e novas escolhas e novos direcionamentos, né? A nossa vida não é algo que é exatamente igual do início, meio ao fim, né? E a gente não tem um GPS ao longo da nossa vida em que vai estar ditando ali, olha, agora você vai virar à esquerda, agora você vai assumir esse novo cargo, agora você vai estudar esse novo assunto porque é algo que vai ser importante para a sua trajetória profissional. Não tem um GPS acadêmico, profissional, que vai nos dar esses próximos passos. Você precisa estar antenado e ligado no que você quer e no que o mercado está ditando para essa sua carreira, em que você vai estar querendo aí estar se ocupando dela, tá? Então, quando a gente está se qualificando, adquirindo novos conhecimentos, né, a gente precisa entender de que forma que eu, enquanto profissional, preciso estar ditando esses meus próximos passos, tá bom? Tá claro isso para vocês? Deixa eu ver o que o Francisco botou. E quando você se busca qualificar, ser proativo e mesmo assim a empresa não dá oportunidades e busca recrutamento externo, o que se faz? Francisco, até o que a galera aqui do suporte colocou faz sim, relevância, sim. Às vezes a gente precisa, sim, buscar outras oportunidades externas. Mas será que você, se qualificando, adquirindo conhecimentos, você está colocando esses conhecimentos ali para suas atividades, está conseguindo colocar eles à mostra para o seu gestor? Porque às vezes a gente só se qualifica, a gente só busca conhecimento, mas a gente também não se posiciona numa reunião, dentro do que a gente faz, a gente não inova, a gente, de repente, não traz soluções, a gente não conversa com a equipe que a gente trabalha para trazer melhores resultados, a gente, de repente, não mostra para esse nosso gestor, né, se vendendo realmente, se colocando, fazendo o nosso marketing pessoal, que a gente às vezes só se vende na hora da entrevista e no dia a dia do trabalho. Será que a gente sabe se colocar, se posicionar? E às vezes a gente não está sendo promovido, não está sendo indicado para projetos, para treinamentos, não está sendo desafiado, porque a gente está se escondendo ali dentro só da nossa bolha, do nosso quadrado, né? E aí está buscando se aperfeiçoar, mas não está colocando aquilo em prática. Então é importante também, antes de até de buscar uma oportunidade externa, que a gente saiba verificar internamente se eu já coloquei e tentei todo tipo de solução. Será que eu, de repente, conversei com outro gestor de uma outra área, de um outro departamento, que, de repente, pode aproveitar melhor o meu perfil, né? Então, é isso tudo que a gente precisa analisar. Será que eu estou fazendo a minha parte também internamente? Tá? E aí, para isso, a gente precisa, né, para ter sucesso profissionalmente, que a gente consiga responder a essa tríade aqui, a essas 3 perguntas. Será que eu sei identificar o que eu sei fazer, que são minhas competências, o que eu gosto de fazer, que são minhas preferências, e o que o mercado precisa, que é a necessidade do mercado? Quando eu consigo, né, identificar e responder essas 3 perguntas e verificar o que o mercado precisa através do que eu sei fazer, do que eu gosto, aí vai ser o melhor dos mundos. Porque eu vou fazer o que eu gosto de fazer, vou encontrar propósito naquilo que eu vou ofertar para o mercado e vou ser pago por isso, né? Então, aí é o que a gente chama de um profissional que vai ter sucesso na sua carreira, porque ele vai, consequentemente, né, oferecer formas e soluções para esse mercado através do que ele tem, né? E pode ser que nesse dado momento você não tenha nada a oferecer para aquela vaga que você quer ocupar no futuro, né? Por isso que você está fazendo uma faculdade, né? Você está se munindo aí de informações, de conhecimentos. Então, você precisa aí tá enchendo aí o seu estoque, né? E para isso que a gente está aqui para contribuir para vocês, para que vocês já vão se amadurecendo profissionalmente.
Então, o que que faz esse profissional que vocês querem ocupar no futuro? Para isso, vocês têm que fazer algum tipo de perguntas, né? Que eu trouxe aqui para vocês. Que formação é essa que é exigida para esse profissional? Como é que esse profissional se relaciona, né? Quais são as possibilidades de progressão nessa carreira? Quais são as vantagens e desvantagens dessa profissão? Como é que se faz isso, tecnicamente falando, né? Quais são os tipos de ferramentas, de equipamentos, de meios? Isso é importante já para você ir estudando essa profissão e para você ir se empoderando enquanto profissional. Para o que que você precisa aprender, o que que você precisa de certificação, o que que você precisa de curso, né? Isso tudo para você já ir montando esse seu plano de carreira, tá? E o que a gente precisa entender é que muitas vezes a gente só enxerga a linha de chegada, né? A gente está muito ansioso para chegar no amanhã, mas é no hoje, né? E ao longo desse tempo aí, dessa trajetória profissional, que a gente vai construindo esse nosso eu do futuro, né? Que a gente vai montando esse quebra-cabeça e vai subindo esses degraus, tá? Então, a nossa trajetória profissional, essa linha de chegada no amanhã, ela é construída já hoje. Vocês aqui comigo já estão aí criando esse embasamento profissional de vocês. E até se a gente fizer uma análise, quando a gente fala de carreira, né, a carreira no hoje, ela é ditada com base nos nossos interesses, nos nossos valores, nossas preferências, nas nossas habilidades comportamentais, né? Antigamente se falava muito em somente habilidades técnicas. Era muito reconhecido aquele cara que ele era um especialista. Hoje em dia, não só você precisa, ok, ter conhecimento técnico, mas o conhecimento técnico, as empresas sabem que ele, muito facilmente, ele é treinado. Mas e a competência comportamental? Você saber se relacionar, você ter inteligência emocional, você saber negociar e, de repente, diminuir conflitos, você ali saber analisar criticamente uma informação, identificando até o que é fake news, o que não é. Isso tudo, você saber se relacionar, se comunicar. Essas habilidades comportamentais, muitas vezes, te colocam à frente até do que alguém que tenha um destaque ali em habilidade técnica, numa habilidade técnica. A habilidade comportamental, hoje em dia, ter flexibilidade, jogo de cintura, vai fazer com que você tenha esse poder da habilidade técnica, mas consiga trazer resultados para essa habilidade técnica. A gente está falando aí que a gente está vivendo num mundo de mudanças, de incertezas. Então, cada vez mais as habilidades comportamentais estão se destacando, tá? E hoje em dia fazer carreira é aquele que sabe inovar, aquele que sabe ali potencializar os seus pontos fortes, trazer sentido e realização para aquilo que a gente faz, tá? Antigamente não, era só ditado pelo seu diploma, para aquilo que de repente só trazia retorno financeiro, desenvolvendo seus pontos fracos. Olha como é que hoje em dia a gente olhar para o propósito, olhar para o que a gente sabe ofertar para o mercado, o que a gente pode ser solução, contribui muito mais, tá? Olha só o que o Francisco está falando, ele fez datilografia e contabilidade em 89, agora ele está revendo contabilidade e parece que tudo se encaixou. Francisco, e quando que datilografia hoje em dia faz sentido, né? Antigamente era um curso aí que quem tinha era totalmente diferenciado, né? Então, olha como é que também a nossa trajetória profissional hoje em dia muda, né? Porque hoje em dia, quando a gente fala de fazer carreira, a nossa carreira é gerenciada por nós mesmos. Antigamente, fazer algo no sentido de um curso de datilografia era algo que era requerido ali pelas organizações, e era a organização que ditava como a sua carreira ia ser gerenciada. Ah, você faz esse tal curso porque você vai assumir essa posição. Hoje em dia, não. Você pode até ter algum tipo de treinamento que é direcionado pela sua organização, mas você vai determinar o quão aquilo é importante para o seu futuro, né? Se você ainda vai se aprofundar naquilo, o como você vai especializar e quanto você vai dar aplicabilidade para aquilo num projeto, ok? Quanto você vai trazer aquilo de resultado. Então, quando eu estou falando desse novo contrato de carreira, eu estou falando de uma importância da gente entender o quanto isso está nas nossas mãos.
Quanto que eu preciso entender, que eu preciso aprender continuamente, o que a gente chama de lifelong learning, continuamente aprender, no sentido não só de questões técnicas, mas eu posso também aprender a ter uma liderança informal, a vestir a camisa de dono de negócio, né? E ter essa visão aí de missão também, de contribuição, de iniciativa. Entender que o meu desenvolvimento ele é autodirigido, ele depende de mim, dos meus interesses, do que eu quero para mim, que ele é relacional, a gente aprende e se desenvolve também se relacionando, aprendendo por experiências, com networking, com pessoas às vezes mais experientes, que já passaram pelaquilo que você está fazendo, e se encontrando desafiado no trabalho, né? Quando a gente se sente desafiado, a gente está mais aberto ali para o aprendizado, a gente se sente mais motivado e, consequentemente, mais produtivo. E aí, com isso, como é que a gente encontra as oportunidades no mercado de trabalho, né? A gente precisa entender que a gente, através das nossas habilidades, do que a gente sabe fazer, das nossas competências, né? A gente consegue identificar as oportunidades que eu consigo ser solução para esse problema que a organização tem. Né? Se ela tem uma vaga ali em aberto, provavelmente ela tem um problema que precisa ser resolvido. E de que forma que você pode ser solução para esse tipo de problema? O que eu dou muito de orientação para os meus alunos, né, é que comecem a perceber, analisando aí os anúncios das vagas, quais são os requisitos para aquela vaga. Através desses requisitos, vocês já podem começar a se perceber o que vocês têm de competência, de habilidade, analisando aqueles requisitos, né? Se ela está pedindo inglês, Excel, de repente algum tipo de certificação, será que você já tem aquilo? Será que você tem, mas você pode se aperfeiçoar, pode melhorar? Então, um bom termômetro para o que você já tem ou para o que você pode construir é analisar os anúncios das vagas de emprego, tá? E aí eu trouxe aqui essa figurinha, né? Claro, brincando, mas quantos de nós não queria ter um gênio da lâmpada aí para fazer algum tipo de pedido? E nesse caso aqui, o rapaz que achou a lâmpada mágica pediu eu quero um emprego. E se está difícil até para o gênio, ele falou, pode pedir algo mais fácil, imagina para nós, réis mortais, né? O mercado de trabalho está muito competitivo, está muito acirrado, exigindo cada vez mais pessoas que se destaquem, que sejam competentes, mas entendam, não existe mercado de trabalho inflado, tá? Existem, sim, pessoas que são diferenciadas e conseguem se destacar nesse mercado. E de que forma você consegue, através das suas competências, das suas habilidades, se destacar e ofertar soluções para esse mercado, tá? Tudo começa aí nesse seu empoderamento profissional. Então, para isso, você precisa entender como é que esse mercado de trabalho ele funciona, quais são os diversos segmentos, como é que eles recrutam, quais são as oportunidades de trabalho, né, nessas diferentes empresas que estão dentro desses segmentos, e o que é esperado de vocês, quais são os serviços e resultados que vocês devem apresentar, como é que você já está indo até agora, como é que você pode ainda continuar seguindo em frente, o que você precisa ainda mudar, como, por quê. E aí, para isso, você pode já pensar num projeto de vida alinhado com o seu projeto de carreira. Lembra que lá no início eu falei que a gente precisa ter um equilíbrio no nosso projeto de vida e de carreira, porque o trabalho é um meio de vida, né? Então, de que forma que eu identificando o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, é importante. Porque provavelmente você vai despender de menos energia e com certeza vai ter uma atuação muito mais produtiva e com muito mais qualidade, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente aprende de forma mais fácil, a gente faz de uma forma muito mais enganjada, com muito mais vontade, com muito menos esforço, tá? É isso que a gente quer trazer aqui para vocês, para que vocês se identifiquem não só para encontrar oportunidade de trabalho, mas que essas oportunidades de trabalho sejam alinhadas com o seu perfil profissional e pessoal também.
E aí, como é que a gente tira isso do papel? Como é que a gente... Agora a gente vai entrar numa fase aqui do nosso encontro em que a gente vai trazer mais para o prático ali isso tudo que a gente vem conversando aqui. Então, primeiro, eu preciso identificar e refletir o meu estado atual, né? Identificando, né, que eu tenho um objetivo, eu tenho o meu ponto de chegada, mas então eu tenho também o meu ponto de partida. E aí, para isso, você tem que fazer algum tipo de análise, algum tipo de pesquisa, de reflexão, primeiro identificando a sua trajetória até aqui, tudo que você já realizou, e identificando quais são os próximos passos para essa próxima fase, né? E o que você ocupa atualmente? Você está feliz? Está satisfeito com o que você faz atualmente? O que você gosta mais de fazer durante seu dia a dia no trabalho? O que você menos gosta de fazer? E por que é importante também a gente identificar o que eu não gosto de fazer? Porque às vezes eu nem sei o que eu gosto ou o que eu quero, mas quando eu já sei o que eu não quero, eu elimino uma pancada de coisa. E comecem a deixar essas ideias fluírem, vão anotando tudo que vocês veem à mente de vocês quando vocês estão refletindo sobre onde vocês estão agora. Porque isso é importante para vocês iniciarem essa trajetória profissional e esse planejamento profissional. Depois é importante também vocês definirem aonde vocês querem estar no futuro, né? Então, tenta pensando aqui num curto, médio e longo prazo, né? Daqui a 2, 5, 10 anos. Isso é importante para vocês pensarem, ao longo da sua trajetória profissional, como é que vocês podem alcançar felicidade e plenitude nesse setor da sua vida, né? Então, tentem se imaginar profissionalmente daqui a 2, 5 e 10 anos. E para isso é importante que vocês tenham aí esses objetivos alinhados com essa trajetória profissional, né? Para identificar algumas questões, né? Será que vale a pena alcançar esse objetivo? Será que isso é realmente importante para mim? Como é que eu posso chegar até lá? E aí, para isso, a gente pode traçar metas, né? Já que eu tenho agora meu ponto de largada e meu ponto de chegada, eu preciso construir esses degraus que vão ligar um ponto ao outro. E aí, para isso, eu preciso entender que distância é essa que me separa desse meu ponto desejado, né? Dessa linha de chegada. Eu posso dividir essas distâncias em espaços menores. E para isso eu posso fazer um mapeamento do que eu preciso aprender, da onde eu estou até lá, né? E o que eu preciso aperfeiçoar e ser modificado, por exemplo. Então, para isso, eu posso estipular prazos aí para essas metas, né? Agora que eu tenho as metas, o que eu preciso aprender, né? Já que eu vou construir esses pequenos degraus, você pode começar a estruturar isso, né? Tendo prazos muito bem definidos e que sejam realísticos para cada um desses passos que vocês precisam tomar para o seu planejamento profissional. Vocês podem também, é muito interessante, a gente fala, quando a gente está na faculdade, só de análise fofa ou análise SWOT, não sei se vocês já ouviram aí, que é uma análise estratégica de planejamento das organizações, em que elas analisam tanto o seu ambiente interno quanto o seu ambiente externo. Mas a gente pode fazer isso para a gente também. Eu posso analisar como é que eu estou internamente falando e como é que eu estou externamente. É claro que o que está externo eu não consigo controlar, mas ainda assim ele tem algum certo impacto em cima de mim, né? Ele tem algum tipo de relevância em cima do que eu faço ou do que, de repente, eu ainda vou fazer. Então, por isso que é importante também que eu conheça o que está acontecendo externamente para que eu crie cenários, possibilidades, para que eu esteja atento às oportunidades, tá? Então, quando eu estou ali atento às minhas forças, às oportunidades que estão disponíveis no mercado, eu consigo identificar quais são as forças que eu tenho que podem maximizar as oportunidades que eu identifiquei. Esse é o melhor dos caminhos, né? E aí a gente pode aqui fazer uma correlação nesse quadrinho que eu trouxe para vocês e responder essas perguntas, né? Como é que eu posso utilizar as forças que eu tenho para minimizar as ameaças que eu identifiquei no mercado de trabalho? Fazendo uma correlação aqui com fraqueza e oportunidade.
quais são as ações que podem ser tomadas para minimizar as fraquezas e aproveitando ainda assim as oportunidades disponíveis. Como é que eu minimizo as fraquezas para evitar as ameaças que eu identifiquei? Tá? Então, fazer esse pensamento é bacana para, primeiro, anotem tudo que você acredita que seja força sua, que seja fraqueza. Depois anota também tudo que você acredita que no seu mercado, no seu segmento de atuação, tem ali de ameaça e de oportunidade. E aí você fazendo essa correlação, respondendo essas perguntas, vai te ajudar aí a ter subsídios na hora de criar o seu planejamento profissional, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos para a criação de seus pontos fortes, capacidade de comunicação, atenção aos detalhes, raciocínio lógico, organização, sinceridade, criatividade, podem ser algum tipo de atributos que vão te direcionar nessa sua caminhada profissional, né? Então, tenta pensar ali tudo que você gosta de fazer, o que você se sente ali de características que você sente que podem ser fortalecidas e utilizadas a seu favor, tá? E você pode fazer isso também em relação aos seus pontos fracos, de repente falta de paciência, dificuldade em se organizar, falta de planejamento com as suas finanças, mau gerenciamento do tempo, dificuldade de expressar sua opinião, né? São alguns exemplos aqui que, de repente, podem te atrapalhar nos seus planos futuros, né? E aí, de repente, você, pensando no que você pode praticar para se aperfeiçoar, pode te ajudar ali a diminuir esses pontos fracos. O que a gente precisa ter noção é que essa linha de chegada que a gente almeja pode não ser igual para todo mundo. Então, cuidado até na hora de você se comparar, porque tem diversos caminhos ali para o crescimento, né? Aqui o que a gente olha nessa figura é que todas essas imagens são crescimento. Pode ser que o que seja crescimento para você não seja para mim, mas cada um tem o seu processo, tá? Então, aceita o seu processo e respeita a sua trajetória profissional, identificando aí de que forma que você também pode ter esse crescimento, tá? Falando aqui de oportunidade e ameaça, o que vocês podem listar como oportunidades? Feiras de impulsionamento de startups ou de trabalhos de estágio, de feiras de oportunidades profissionais, incentivos econômicos no país, de repente uma nova tecnologia que vai ser importante ali para o seu segmento profissional e que vai aumentar ali as oportunidades nesse segmento, algum tipo de planejamento local ou global que não foi resolvido e que vai trazer ali um novo incentivo para a sua área profissional, né? Isso tudo você já pode começar a identificar, né? Analisando ali, pesquisando seu segmento, através de notícias, conversando com as pessoas. A ameaça é tudo que pode inviabilizar você alcançar o seu objetivo, né? Uma crise econômica, uma pandemia, como a gente teve aí, uma crise sanitária, um aumento de concorrência, uma mudança na legislação. A gente não pode controlar isso, né? Mas isso pode minimizar os impactos e danos aí na sua carreira, tá? Caso você conheça e tenha noção disso, para você já saber como se preparar. E aí é importante também que você defina o seu diferencial versus os demais ali na sua carreira, né? Porque aí sim você vai saber o que só você tem, o que só você conhece, o que só você fez, o que de repente isso daí te alavanque em relação aos demais, né? Para você identificar, através do que você já realizou, evidências que vão te suportar nessas suas afirmações, para que você consiga, nesse seu discurso, ter ali empoderamento de que forma que você consiga se destacar diante dos demais competidores que são ali seus concorrentes, tá? E é importante que a gente se autoavalie permanentemente, né? Esse plano de carreira, ele não é estático. Então, se questionar, será que eu devo trocar de emprego, mudar meu jeito de encarar meu trabalho? Como é que eu analiso uma oferta, né, de mudança de emprego? O que é importante para mim na hora de mudar ou de fazer escolhas profissionais, de escolher uma empresa? Como é que eu tenho certeza que trocar emprego é a decisão correta? Lembra que eu estava conversando com o Francisco? Né? Será que eu vou trocar de emprego mesmo? Eu estou insatisfeito, eu percebi que eu não tenho mais como crescer onde eu estou. Ou será que eu já tentei de tudo mesmo? Conversei com o meu gestor, falei da minha insatisfação, ou trouxe projetos e soluções, ou conversei com outros gestores de outros departamentos, né? Pensar em todas essas possibilidades, né?
avaliar meus pontos fracos, será que eu posso realmente eliminá-los? Será que eu posso melhorá-los e eles começarem a virarem pontos fortes? Né, utilizá-los, esses pontos fracos, como melhorias e trazendo ali potencialidades e esses pontos fracos virarem pontos fortes? Será que esse emprego, essa maneira de trabalhar faz sentido para mim? Ou será que eu tenho que pensar numa transição de carreira, pensar em novas possibilidades? O que a gente precisa começar a pensar, né? É que a gente sempre quer um mapa perfeito do nosso futuro. A gente pensa ali em diversas rotas, alternativas, e a gente quer sempre tudo muito bem planejadinho, estruturado. O que a gente precisa entender aqui, quando a gente fala de planejamento de carreira, é que a gente precisa ter um direcionamento geral. Né? Não precisa ter ali a rota totalmente trilhada, muito bem planejada, muito certinha. Se a gente tem esse direcionamento geral, né, da onde eu quero ir, o que é necessário fazer, o que é importante é que eu simplesmente comece. E ao longo do caminho, eu vou me amadurecendo, eu vou me consolidando enquanto profissional. Muitas vezes a gente só precisa começar, né? Às vezes a gente tem tanto medo, quer que tudo esteja tão redondinho que a gente nunca começa. Então, vai fazendo ao longo do caminho, né? Porque essa sua trajetória profissional, ela é construída ao longo do processo, né? E aí é importante que você revisite esse seu planejamento para entender o que só você consegue suportar, né? E não significa que só porque você consegue suportar aquele peso ou aquele processo, que você tem que continuar suportando aquilo, tá? Às vezes você está insatisfeito, você tem as suas contas ali para pagar, mas de repente você não quer mais aquilo para você. E aí você não sabe como sair daquele ciclo vicioso. Então, o que você pode ir fazendo hoje? Então, de repente, eu vou construir ali uma reserva financeira de 6 meses a 1 ano, que vai me possibilitar, caso eu queira novos projetos, de repente empreender, ou de repente fazer um curso que eu, de repente, achei que eu não ia conseguir pagar. O que a gente precisa entender é que não necessariamente a gente vai estar pronto sempre. E o mercado, ele não quer saber se você tem dinheiro, se você tem tempo, de que forma, com as munições, as ferramentas que você tem hoje, você já pode ser disponível. Professora, eu não sei como, mas na minha área precisa ter inglês. E eu não tenho dinheiro. Eu queria fazer um cursinho com alguém que fosse nativo. Tá, você não tem dinheiro, mas vamos pensar aqui em opções. Eu tenho diversos amigos ali que aprenderam inglês escutando música. De repente, no caminho do trajeto de casa até o trabalho, você pode ir escutando um audiolivro, um podcast, ou de repente seguir pessoas de referência no Instagram, ou tem diversas pessoas ali que têm informações disponíveis no YouTube. Hoje em dia, a gente está com informações ao nosso dispor. Como é que a gente utiliza essas informações a nosso favor? Tá? Então, começa a perceber ali o que você hoje já pode ir fazendo para ir se consolidando enquanto profissional. Então, a partir do momento que você já consegue alinhar o seu propósito de vida com as suas ações, né, de curto, médio prazo, né, não estou nem aqui falando de longo prazo, para que vocês já comecem a colocar a mão na massa. Vocês já podem fazer um plano específico. E para isso vocês podem utilizar, inclusive, as metas SMART, sendo de forma específica, mensurável, que sejam atingíveis, relevantes, que sejam temporizáveis, né? Em quanto tempo eu vou alcançá-las? Por que essa meta é importante? Por que essa meta realmente é realista? Eu vou conseguir atingi-la? Vou conseguir colocá-la em prática? Eu vou conseguir realmente mensurar o meu objetivo com ela? O que eu quero efetivamente? E para isso eu posso criar um plano de ação, né? Pensando nesse plano de desenvolvimento. Eu sei o meu ponto de partida, eu tenho o meu ponto de chegada. O que eu preciso nessa trajetória para ir construindo esses próximos passos? Como é que eu crio esse meu plano de desenvolvimento? Para isso, eu posso analisar, como eu falei, um anúncio de uma vaga, tem ali algum tipo de requisito que eu ainda não tenha? Isso pode ser uma competência que você vai se aperfeiçoar. E aí, qual é a ação que você precisa para colocar essa competência em prática? Quem vai ser o responsável?
você, de repente, algum tipo de curso que você precisa contratar, algum tipo de certificação? Que tipo de recurso é esse que você precisa para colocar essa competência em prática? É um recurso financeiro, material, né? Que prazo é esse que você vai se dar para colocar essa competência como concluída? Tá bom? E esse plano de ação aqui vai te ajudar a ter essas metas mais factíveis, em efetivamente colocando-las em prática, tá bom? E para isso vocês podem se monitorar constantemente, celebrando cada conquista. Por que que isso é importante? Porque demonstra para vocês que vocês estão progredindo, que vocês estão avançando. Às vezes a gente não consegue comemorar as nossas vitórias, por menor que sejam, e aí para a gente está sempre estagnado. E não, a gente está evoluindo sim, por menor que essa vitória seja, tá bem? Então pensa aqui comigo, da onde vem todo o dinheiro da sua vida, né? A gente não é herdeiro, né? Infelizmente, não somos aí os filhos da Rihanna, a gente está aqui, precisa trabalhar. Então, as nossas escolhas precisam ser feitas com atenção, as decisões precisam considerar os nossos interesses, as nossas habilidades. Então, para isso, a gente tem que entender que a gente precisa fazer escolhas de forma cuidadosa, né? A gente precisa fazer o que a gente gosta, né? Fazendo ali o que a gente sabe disponibilizar de solução, né? Então, se a gente faz, né, algo ali que nos satisfaça e ainda tendo retorno financeiro, isso tudo vai ser uma consequência dessa dedicação. Então, quando a gente está falando de planejamento de carreira, a gente quer unir o útil ao agradável, né? Então, a gente quer ser pago fazendo ali algo que a gente escolheu de uma forma responsável para a nossa vida profissional. Então, eu trouxe esse meme aqui, brincando, né? O seu futuro só depende de você, mas esse é o problema. É para que a gente ligue esse start, para que a gente acorde, saia desse piloto automático e coloque a mão na massa, né? Então, para isso, a gente não precisa esperar estar pronto para começar, né? Porque é importante que a gente já comece agora com o que a gente já tem em mãos e vá se aperfeiçoando ao longo da nossa trajetória e da nossa jornada, tá? Deixa eu olhar o chat. A gente concluiu aqui a nossa... Faltando aí 5 minutinhos. E aí, gente? Posso sim disponibilizar, sem problema nenhum. Ficou claro como é que a gente coloca em prática? Vamos sair um pouco desse piloto automático? Quem aí está comigo? Quem vai começar a se questionar, a se olhar com mais atenção, tomar decisões de forma mais consciente, mais assertiva? Vamos lá? Vamos sair um pouco desse deixa a vida me levar? Como diria Zeca Pagodinho? Que a gente só precisa estar consciente nas nossas escolhas, tá bem? E aí a gente já vai ficando por aqui. Gostaram, gente, da palestra? Que bom que vocês gostaram. Eu amei e tenho certeza que os corujas aí no comentário amaram também. Teve só elogios, professora, todo mundo gostou muito. Inclusive, ó, tem vários alunos pedindo a sua apresentação. Vamos disponibilizar, pelo amor de Deus, o pessoal quer essa apresentação. Mesmo a aula ficando gravada, eles querem a apresentação. Sim, Foi tem muito muita coisa ali legal. para colocar em prática, é importante também vocês reverem isso, mas só para ficar esse insight aí, o que a gente precisa só começar ali, tudo começa no autoconhecimento, né? Então, se eu sei o que eu quero, como diria Alice no País das Maravilhas, né? Se eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu quero ir. Então, é só a gente estar atento, porque as oportunidades a gente vai conseguir agarrá-las. Sim, e professora, a senhora viu quantos alunos, né, com uma idade mais avançada, começando, fazendo a sua primeira graduação, realizando sonhos, se planejando, né? Olha que legal a evolução, né? As pessoas, por mais que tenham ficado estagnadas por um tempo, mas dar o primeiro passo para a mudança é importante. E todos que estão iniciando agora, mesmo, né, um pouquinho mais tarde, mas nada é impossível, vocês vão conseguir, assim como outros,
A única diferença é que vocês vão entrar um pouquinho depois, mas não tem problema algum, né? O importante é a E o gente mercado atingir. exato, o mercado de trabalho hoje em dia não faz distinção com idade, né? Ele faz distinção se você tem as suas competências e você sabe se destacar nesse mercado. Então, como eu Sim, falei, hoje em dia a gente está competindo aí com chat GPT, inteligência artificial. Então, o que vai te destacar é você enquanto profissional, o quanto você é empoderado ter seguro de si, como você se coloca diante dos desafios, né? E como eu falei, você, hoje em dia, muito medo da inteligência artificial, mas nós somos insubstituíveis e tem habilidades que são insubstituíveis, né? A emoção, você saber analisar criticamente algo, né? Você saber se relacionar, ter empatia. Isso uma máquina nunca vai ter, né? Então, de que forma você também sabe trazer essas contribuições para o seu ambiente profissional para se destacar, né, Jane? sim, com certeza. A empatia hoje em dia é muito importante. A gente precisa de umas pessoas empáticas no mercado e isso o chat ele não vai conseguir fazer por nós e a inteligência artificial também não. Exato. Pessoal, aproveitando aí a deixa, já convido todos vocês para a nossa última palestra, né? Que vai ser com a professora Daniele Vilar. Vai ser muito legal. Eu espero muito que vocês possam participar. Vai ser sobre transformação digital. Então, vai pegar um pouquinho aí sobre a tecnologia, a abordagem, como que a gente vai poder utilizar e a evolução digital em si, que vem acontecendo e ocorrendo muito rápido. Além disso, na próxima terça, né, no mesmo horário, às 7 horas, nós também teremos, nós também vamos ter essa semana inteirinha as oficinas de suporte. Então, não deixem de se inscrever. Só um minutinho. É que a gente está com atendimento aqui. Aí, pessoal, vai ter as oficinas. Vamos realizar 2 oficinas com dúvidas gerais. Então, vocês podem trazer as suas dúvidas, mais variadas dúvidas, para a gente discutir. O Ramon está colocando o formulário para que vocês possam se inscrever. Vamos ter uma oficina sobre o portal do aluno, sobre ambiente virtual de aprendizagem, sobre plano de estudos. O professor André ensinou vocês um pouquinho sobre o plano de carreiras e a gente vai ensinar vocês como se planejar para poder estudar à distância. Então, se você está com dúvidas sobre como começar, o que tem que fazer, o primeiro passo, tudo isso a gente vai falar lá. Basta clicar nesse link que o Ramon colocou no comentário para que vocês possam se inscrever, tá bom? No mais, muito obrigada pela presença de hoje. Hoje a gente teve um número muito bom de corujas participantes, corujas que interagiram. Isso é muito importante, pessoal. Não deixem de interagir. Sempre conversem, sempre coloquem as suas opiniões. Teve um coruja que colocou, não é uma dúvida minha, não, é sobre um colega. Não tem problema algum, gente. A gente não está aqui para julgar ninguém. Estamos aqui justamente para a gente discutir esses conhecimentos, né? Cada um tem uma experiência, eu tenho minha experiência, o professor André tem a dela, e por aí vai, e é muito importante essa troca, que vocês tragam mais vezes para que a gente possa estar conversando. E não esqueçam de avaliar nossa oficina para que a professora possa voltar várias e várias vezes. Olha, a professora aborda vários conteúdos muito interessantes e aborda de uma forma atual, né? Com que a gente se identifique com o que ela está falando. E isso é muito importante, pessoal. Muito boa noite e até a próxima. Obrigada, gente. Pode me chamar sempre, tá? Pode Beijo, gente. deixar. Qualquer Um dúvida, estou beijão, por aí. coruja. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.